Olá, caro aluno federal. Você, aluno federal, tenho certeza que nesse último exame de ordem foi bem, hein? Na nossa matéria ética e o Estatuto de Ética, praticamente você gabaritou, tenho certeza disso. Por quê? Porque tudo foi falado, tudo que caiu foi falado. Tudo que caiu na matéria do exame de ordem foi falado em aula. É isso mesmo, olha que interessante. Então vamos confirmar, vamos fazer algumas resoluções de questões aqui. Te convido a fazer o curso conosco, exame de ordem, tem muita coisa boa aqui na Federal, hein? Vem estudar com a gente, tá bom? O corpo docente completamente competente para te ajudar. Vamos lá, vamos para as resoluções de questões então? Vem comigo, ó. Último exame de ordem, esse exame que você prestou, esse último aqui, né? Então a primeira questão que caiu no exame de ordem, caiu a questão, o enunciado da questão assim. Vamos lá, vamos gabaritar isso. Provar que a gente acertou, hein? Mateus é estagiário vinculado ao escritório Renato e Associados. No exercício da sua atividade, por ordem dos advogados, supervisor, o estagiário, acompanha o cliente e diretor. Então, o estagiário foi acompanhar o cliente, que é diretor de uma empresa. Bom, a empresa, aí vem o nome da empresa, Sociedade Tamoia S.A. Por motivos alheios à vontade do estagiário, que se disse inocente, né, então ele disse ser inocente na situação que ocorreu, de qualquer deslize. O diretor veio a se desentender com o Mateus. Então, Mateus é o estagiário do escritório. Questão 1 de ética, hein? Acertamos essas questões. Você tem certeza que teve grande condição de acertar essa questão. Bom, desentendeu com o cliente. Então, o estagiário, acompanhando o cliente do escritório de advocacia, Mateus, que é o estagiário, que trabalha no escritório Renato e Associados. O que aconteceu, então? Ele se desentendeu com o cliente. Essa é a pergunta. Vamos para as alternativas aqui, ó. Nos termos do Estatuto da Advocacia, sobre o caso descrito, assinale a alternativa correta. Lembra que o professor Júlio falou para você? Cuidado, muito cuidado para exame da OAB, com alternativas corretas e incorretas, válidas e inválidas. Isso induz a erro, né? Se você está tenso na prova, você acaba errando, comendo bola. Então, siga o conselho do professor, grife a palavra, né? Faz um risquinho ali, fique atento a isso. Correto é correto, incorreto é incorreto, válido e inválido. Quando cair questões assim, fique atento. Muitos candidatos acabam errando por falta de atenção, por estar nervoso, estar cansado, tá? Outra dica que o professor Júlio deu também em prova: faça a ética antes, né, no começo da prova. Por quê? Porque é uma matéria boa, conteúdo pequeno, muitas questões. Então, você tem condições de gabaritar, acertar a maioria das questões. Como ocorreu aqui, porque eu vou provar para você que o que nós passamos em aula aqui para você, com muito carinho, foi o que caiu na prova. Sorte a nossa, né? Tenho certeza disso. Ó, vem comigo aqui. Então, essa situação aqui, resumindo a nossa pergunta. Mateus é o estagiário do escritório. E o Mateus se desentendeu com o cliente do escritório. Esse escritório chama Escritório de Advocacia Renato e Advogados Associados. Bom, nas alternativas, a gente já falou sobre o correto e incorreto para tomar muito cuidado. Bacana, tenho certeza que você tomou. A. O advogado pode afastar-se do processo em que atua sem comunicação ao cliente. Essa é a alternativa A. B. A renúncia deve ser notificada ao cliente pelos advogados mandatários. C. A renúncia aos poderes conferidos no mandato dependerá do cliente do escritório. E D. A renúncia ao mandato, a gente brincou com isso também, mandato e mandado, mandado ordem judicial, mandato procuração, não vai errar. Então, a renúncia ao mandato, sem respeitar o prazo legal, implica no abandono da causa. Com certeza o aluno federal acertou essa questão, porque nós falamos em aula, brincamos muito a respeito, brincamos de aprender, isso é muito bom, temos que aprender com prazer, não é verdade? Brincamos em aula que o quê? Como que o advogado pode sair do processo? Pode sair do processo? Pode, por motivos pessoais, falta de pagamento do cliente, ou a perca, né? Perdeu a confiança, que é um princípio da advocacia, relação cliente-advogado, tem que ter confiança. Se não tem confiança recíproca, acabou, tem que encerrar o contrato. Pode sair o advogado, então, por vontade do advogado? Pode. Isso chama o quê? Renúncia. Só que essa renúncia, o advogado pode sair, deve sair em situações que ocorre a perda de confiança, só que ele tem que notificar a parte. Tem que notificar a parte, e aí eu ainda brinquei com a R, manda um aviso de recebimento, voltou a R,
ele ainda fica responsável pelo processo durante um período, né? Mas ele pode sair e tem que notificar as partes. Chama renúncia. Então, matou a questão, o aluno federal matou a questão, por quê? A, pode afastar-se do processo em que atua sem comunicar ao cliente? Não, está errado, tem que comunicar. Então a A já está errada. B, a renúncia, que é o nome correto, deve ser notificada ao cliente pelos advogados mandatários. Matou a questão. A B, exame de ordem, esse último, B, é a questão correta. Parabéns, eu tenho certeza que você acertou, porque renúncia é o termo adequado. Quando o advogado fala, estou saindo do processo, isso chama renúncia, e ele tem que notificar as partes. Que partes, professor? Os clientes, né? O cliente dele. Então, acertou, parabéns para você. C, está incorreta também, né? A B é a correta. A renúncia aos poderes conferidos no mandato dependerá do cliente. Não, não é isso. Conversamos isso em aula. A renúncia do mandato sem respeitar o prazo legal implica abandono da causa. Também não está correta, então é a B. Parabéns para você que acertou. Vamos para a questão 2. Olha como realmente foi falado que caiu em prova, hein? Muito bom isso, hein? Ó, Andréia e Luciano trocam missivas intermitentes, cujo conteúdo diz respeito a processo judicial, em que a primeira é autora e o segundo, seu advogado. A parte contrária, ciente da troca de informações entre eles, requer ao juízo que esses documentos sejam anexados aos autos do processo em que litigam. Bom, questão 2, vamos matar ela então. As alternativas. Sobre a prescrição do Código de Ética e Disciplina da Advocacia. As comunicações epistolares trocadas entre advogado e cliente. E aí vem as alternativas. A. Constitui documentos públicos a servirem como prova em juízo. B. São presumidas confidenciais, não podendo ser reveladas a terceiros. C. Podem ser publicitadas de acordo com a procedência do advogado. D. Devem ser mantidas em sigilo até o perecimento do advogado. Quem veio em aula, quem assistiu a nossa aula, matou essa questão também. Por quê? O advogado ele tem um princípio dentro do estatuto que deve seguir, que é o princípio do sigilo profissional. Ele não pode passar informações para terceiros do processo. Essa relação advogado e cliente é protegida. Não pode, brincamos com isso. Então, 2 questões aqui, mas as outras questões também, tenho certeza que você, aluno federal, teve a possibilidade, condições, em termos de conhecimento, para acertar essas alternativas. Tivemos na questão 3 do exame de ordem, também foi falado da renúncia do advogado, caiu também, eu falei que ia cair incompatibilidade, impedimento, isso sempre cai, pelo menos uma das questões sempre vai cair na ordem, pelo menos uma das várias questões que caem, é renúncia e impedimento, né? Renúncia, impedimento, incompatibilidade. Eu falei da importância dessa questão. Caiu, tenho certeza que você, aluno federal, acertou. Outra coisa importante, né? O advogado aqui, numa questão, nesse exame de ordem, falou da sala de Estado Maior. Então, o advogado, aquela sala onde é um direito do advogado, que caiu aqui, ó, vamos checar aqui na questão aqui, ó. Então, na questão 3, foi muito interessante, por quê? O advogado Antônio de Souza encontra-se preso cautelarmente em cela comum. O advogado preso em cela comum. Por força do decreto de prisão preventiva, proferido no âmbito da ação penal, a que responde por suposta prática de reiteradas fraudes contra a Previdência, o advogado de Antônio requereu ao magistrado sala de Estado Maior. Lembra que a gente conversou sobre isso? Bom, sala de Estado Maior. A relação cliente e advogado é protegida, não é? Conversamos sobre isso. Quem veio em aula, quem nos assistiu pela televisão, tenho certeza, quem assistiu em casa, no escritório, tenho certeza que acertou essa questão também. O que é a sala de Estado Maior, professor? O advogado, na relação protegida cliente e advogado, quando ele comete um crime, ele tem direito a essa sala em Estado Maior. Então, nessa questão, aí a alternativa correta é a A. O magistrado decidiu corretamente, pois de acordo com a OAB, o Estatuto da OAB, é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Falamos sobre isso. O advogado não pode ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. O que é isso? É o instituto, do trânsito julgado, a coisa julgada. Então, não cabe mais recurso. Bom, se não em sala de Estado Maior e na falta dessa sala,
prisão domiciliar. Então, tenho certeza que você acertou também, hein? Parabéns, o aluno federal foi bem nessa prova, tenho certeza que foi bem em ética, hein? Então, só a resolução de questões para você ter uma ideia como é importante, né, esse curso da OAB para você, para te ajudar, você ter conhecimento e com certeza ir bem nesse exame, porque tem que passar, hein? A gente brinca, mas o exame vai aumentar, então você tem que passar logo nesse exame aí. Convido você a vir fazer o curso conosco na Federal. O professor Júlio manda um abraço para você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço!